dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e nos ensina a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Bom, o tema de hoje é: nós colhemos o que plantamos, não é? É a lei de causa e efeito, não é? A nossa vida, ela é um livro em branco. Cada dia representa uma folha, uma página nova, para que nós possamos escrever a história da nossa vida. Se nós queremos ter um bom livro no final de nossa jornada, é muito importante estar relendo no final do dia o que nós escrevemos, para poder corrigir os borrões, né, da nossa má escrita, e se certificar de que nós estamos construindo um roteiro onde o final será feliz. Esse livro, ele tem um terreno maravilhoso, um verdadeiro presente de Deus, onde tudo que nós plantarmos nele, ele vai dar frutos em abundância. Mas o terreno, ele veio com um manual de instrução, que são as leis divinas, leis de amor que estão esculpidas em nossa consciência, segundo os Espíritos, do Livro dos Espíritos, na questão 621. A doutrina dos Espíritos nos traz que, em nome de Jesus, Deus é um Pai amoroso, justo, bom, é um Deus de misericórdia, onde nós podemos sempre esperar dele o melhor para a nossa evolução, né? O melhor para libertar a nossa consciência dos equívocos do passado. Não é um Deus carrasco, um juiz, um fiscal que vive nos seguindo e nos vigiando para saber o que a gente estava fazendo. Ele é sábio, amoroso, bondoso, ele é fiel e quer a nossa felicidade. Esse é o propósito dele ter nos criado. Deus nos criou para sermos felizes. E nós só não o somos quando nos afastamos dele. Quando o senhor Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 621, qual seria o mais sagrado dos livros, né, que Deus, esse Deus justo e bondoso, deixou para nós, ele diz que o livro mais sagrado são as suas próprias leis, né? E os Espíritos respondem, né? Leis essas que estão esculpidas, escritas na consciência do homem. As leis de Deus, que acrescenta o senhor Allan Kardec: nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei do amor. Se nós olharmos direitinho, nós só temos a agradecer. Só temos a agradecer a oportunidade reencarnatória, que não é fácil reencarnar, principalmente hoje em dia. Agradecer pela família, as oportunidades de aprendizado, as conquistas de novas amizades, né? Agradecer pelas dores da vida, sim. Por que não agradecer pelas dores? Elas são os despertadores que nos alertam, nos advertindo toda vez que nós estamos nos afastando da lei de Deus. Ai de nós se não fosse a dor. A dor é uma mestra, uma professora, que vem na medida certa e ela só cresce quando a gente não dá atenção a ela. Então, agradecer pelo nosso corpo, uma máquina perfeita, uma verdadeira usina atômica, onde nos demoramos muitas encarnações para compreender do que é que ele se alimenta, qual o combustível ideal para que ele funcione bem. Como toda máquina, né, precisa também de descanso, de repouso, de cuidados, né? Então, sejamos sinceros, como maltratamos nosso amigo corpo? Exigimos dele coisas que, com certeza, nem um rinoceronte seria capaz de suportar. São situações que minam as nossas forças, que exigem um gasto energético muito grande. E não são apenas nos excessos do uso da nossa força física, não, né? Mas nós intoxicamos ele com alimentos que causam uma tristeza profunda, né? Nossas melancolias, nosso desânimo, nossa fé de falta no futuro, isso consome muita energia do nosso corpo,
né? E que nem sempre, né? Nem sempre o despertar de consciência acontece de maneira agradável. Porque o nosso Deus, esse Pai amoroso, Ele quer que nós cresçamos, mas Ele quer que nós cresçamos com nossas próprias pernas, que sejamos independentes, livres, e para tal Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é maravilhoso quando nós sabemos usá-lo. Agora, nós somos livres para plantar o que quisermos. Agora, não se esqueça, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem planta vento, você já sabe o que é que colhe, não é? Não precisa tecer comentários. Então, na obra da codificação kardeciana, O Céu e o Inferno, o senhor Kardec, no ítico O Código da Vida Penal, o Código da Vida Futura, nos afirma que o Espiritismo não vem formular um código de fantasia. Lei que toca o futuro da alma, né? Ela foi deduzida em observações feitas sobre o fato, sobre os próprios espíritos que em diversas condições vieram dar seu testemunho, testemunhos diferentemente, né? Muitas pessoas não acreditam que os espíritos possam se comunicar, né? Nunca ninguém veio de lá para cá para dizer como é lá. Já vieram e muitos, bastam ler essa obra maravilhosa, O Céu e o Inferno. E muitos se comunicaram com os homens, e a prova disso é a proibição de Moisés. Ora, por que Moisés proibiu a comunicação dos espíritos com os homens? Proibiu porque era possível, que está lá em Deuteronômio, né, capítulo 18º. Né? Então o senhor Kardec ele observou e anotou alguns pontos. Um deles é: a alma ou o espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Então nós estamos encarnados e na medida que nós vamos nos conhecendo, conhecendo nossas más inclinações, a gente combatê-las, para não retornar com elas. Porque nós já viemos com elas. Se elas afloram para que a gente possa combater e a gente esconde, o que é que nós viemos fazer aqui? Então, o nosso estado feliz ou infeliz, né, ele é inerente ao nosso grau de purificação, né, ou de nossas qualidades e de nossas imperfeições. Porque a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Então, toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento. Assim como toda qualidade boa adquirida é uma causa de felicidade. É simples assim, não tem mágica, não tem ritual, né? Não precisa sacrifício. Por exemplo, se alguém quer ter um casamento perfeito, todo mundo quer ter um casamento perfeito. Quem quer? Diga aí. Bota aí, eu. Quem não quer ter um casamento perfeito? Mas para ter um casamento perfeito, é preciso primeiro você ser perfeito. Depois, esperar que seu parceiro ou sua parceira também seja perfeito. Pronto, aí está feito o casamento perfeito, né? Então, como não tendo duas pessoas perfeitas, como é que a gente pode exigir um do outro perfeição? Não é verdade? Então, na obra Nosso Lar, André Luiz, o médium que através de Chico Xavier nos trouxe essa coleção maravilhosa, quando ele estava entre nós, ele era um médico. O pai dele era um homem do campo, comerciante bem-sucedido em uma dessas cidades daqui do interior do Brasil. Vivia naturalmente tranquilo. A sua consciência ainda estava adormecida com relação aos compromissos matrimoniais. Porque, além dele conviver com uma esposa dedicada, um anjo em pessoa, ele mantinha relação com duas amantes. Era um verdadeiro adúltero na expressão da palavra, o pai de André Luiz. Então, nós, antes de julgar o pai dele, tenhamos cuidado com julgamentos, né? Para querer saber como é que ele chegou no mundo espiritual, se ele foi para o umbral, para quem acredita em céu e inferno, se ele foi para o inferno, né? Então, não julgar, porque muitos de nós ainda estamos envolvidos pela lei do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Então, nem imaginam, a gente já vai afirmando
Ele deve ter sofrido o pão que o diabo amassou, mas existem os atenuantes, os agravantes, existe a misericórdia de Deus, que é um pai. Qual é o pai que vai deixar um filho sofrer desnecessariamente? Né? Então não julguemos para não ser também severamente julgado, porque Deus não é um Deus que castiga, não é um Deus que pune. Né? Então, para aprender a ser um marido fiel e deixar de ser um esprolador de jovens, de mentes infantis, não precisa de castigo. Só que Jesus, ele nos apresenta esse Deus bom, cada um de acordo com as suas obras. Cada um colhe o que plantou. Então, Deus não está vigiando nossas vidas para depois atribuir uma pena, né, ou uma salvação ou uma condenação. Quando André Luiz desencarna também, ele é taxado pelos espíritos sofredores como suicida, levando André a um sentimento de revolta que perdurou por 8 anos. André Luiz passou 8 anos sofrendo, porque ele não se considerava um suicida. Né? Então, 8 anos que para ele pareciam uma eternidade. E a gente pergunta, isso foi castigo de Deus? Ou simplesmente consequência, a colheita do plantio? Né? Porque tem um ditado que diz, o homem é o que ele come. E a doutrina espírita diz, o homem é o que ele pensa e o que ele sente. Então, tudo que ingerimos trará uma consequência no veículo físico e espiritual. O desgaste, quando atinge o perispírito, o corpo espiritual, assim denominado pelo apóstolo Paulo, ele vai exigir de nós anos de reparação, muito esforço e controle sobre nós mesmos, sobre nossos desejos e vontades, como acontece com o alcoólatra. Pronto, o alcoólatra é uma pessoa doente e mesmo sentindo toda a força do desejo, ele tem que dizer todo dia para ele mesmo, hoje, somente hoje, eu não vou dar o primeiro gole, dia após dia, até retornar para a pátria espiritual. Então, que nós façamos isso também com as nossas outras mais inclinações, com os outros nossos vícios, seja o que for, por menor que for. Por menor que for. Pode ser pequenininho, mas é uma imperfeição e isso é causa de sofrimento. Então, este que assim se perseverar vai chegar para Deus como um vencedor, um vitorioso. Porque Deus sabe que para nós nos purificarmos totalmente, nos tornarmos um espírito puro, onde não seremos mais tentados por nada, nós vamos precisar de muitas encarnações. Mas a cada esforço, uma encarnação mais suave. E a doutrina dos Espíritos nos consola e nos fortalece, como diz o senhor Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que depreende para combater suas más inclinações. Não é pela sua santidade, não tem nenhum santo aqui. É tudo pecador. Tudo espírito endividado que já faliu, agora estamos nos unindo para, em nome de Jesus, orarmos uns pelos outros para não falir mais. Então, o orientador espiritual Drúzios, né, lá na obra Ação e Reação, em uma conversa com André Luiz, ele explica que, às vezes, um segundo de distração vai exigir do espírito umas 5 ou 7 encarnações só para remover essa árvore que ele plantou de sofrimento em definitivo. Né? Uma árvore que foi plantada por nós mesmos, por uma distração. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Então, um exemplo muito claro é o que acontece com o suicida, onde nós pedimos, nesse Setembro Amarelo, vibrações de amor por todos eles, onde está aqui no nosso livrinho o nome do nosso querido amigo que deu tanta alegria nos nossos lares, Robbie Williams, né? Aquele comediante maravilhoso. Ai, como eu adoro ele. Todo dia, nos meus abraços, eu dou um abraço nele. Espero que ele esteja recebendo. Então, o suicida, ele precisa dessas orações. Né? Eles precisam, porque eles se retiraram da matéria antes do tempo. E vão colhendo, segundos após tomarem a decisão, o fruto amargo da decepção. Decepção de saber que continua vivo.
que a dor que ele queria se libertar, porque na verdade ele não queria tirar a vida dele, ele queria se livrar de uma dor, de um sofrimento, mas ele não se livrou e agora agravou ainda mais, né? Por quê? Porque ele podia ter buscado ajuda, podia ter buscado um psicólogo, um psiquiatra, um amigo, uma doutrina, buscado a Deus, a Jesus, pedido socorro de qualquer maneira, gritar, alguém iria ajudá-lo, mas deu vazão à sua solidão, deixou que os espíritos perturbadores que queriam ver ele sofrimento, que nós chamamos de obsessores, tomassem conta e as rédeas e se entregou. Muita prece, muita oração por esses irmãos. Então, o pai de André Luiz, após o desencarne, ele vai ficar prisioneiro das paixões dele, porque ele já era escravo das duas amantes. Ao passar para o plano espiritual, continua do mesmo jeito, nas zonas umbralinas, né? Aqueles locais espirituais onde se reúne uma grande quantidade de espíritos que estão perturbados, né? Então, ele está sendo cobrado pelas jovens, ele continua sendo cobrado por elas, né? Jovens que ele iludiu como amantes, lhes prometendo mundos e fundos, ele agora colhe as exigências mesmo após a morte do corpo físico, né? Então, elas sugam as suas energias e cada vez mais deixando enlouquecido e atormentado. Lembrando que ele não está sendo punido. Não existe punição no reino de Deus. O reino de Deus é o reino que Jesus asseverou que não é deste mundo. O que existe são consequências, cada um colhe o que plantou. E mesmo para esses, onde o plantio foi espinhoso, existe um remédio. Um remédio que não é amargo, mas vai precisar de muita coragem, disciplina para ingeri-lo nas horas determinadas, pelo médico Jesus, a saber. Até que o amor realize o seu papel, e conforme a primeira epístola de Pedro 4:8, o amor cobre uma multidão de pecados, onde nós podemos resgatar através da prática do bem o mal praticado em outras instâncias. No capítulo 6 de O Céu e o Inferno, o Sr. Kardec discorre sobre a existência das penas eternas. Elas não existem. E ele traz uma aula maravilhosa. Leem lá o livro O Céu e o Inferno, é maravilhoso. Não há um determinismo no planejamento reencarnatório. O objetivo do Criador é que nós cumpramos com sabedoria a sua lei, mas não a pena de talião. A pena napolitana consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Essa é a lei expressa pela máxima do olho por olho, dente por dente. Trata-se de uma das mais antigas leis exigentes no mundo, de cuja origem nós vamos encontrar lá no Código de Hammurabi, 1780 anos antes do Cristo, na Babilônia. Então Moisés, alguns tempos depois, foi que consagrou ela em Israel. Então, o assunto que o Sr. Kardec trata no Livro dos Espíritos, na questão 764, ele diz que quando Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado romano, Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, pela espada perecerá. Né? Então, nessa passagem, a princípio, parece que Jesus reforça a vingança, a lei do olho por olho, dente por dente, né? E muitas pessoas até gostam de entender assim, porque sacia nelas o seu direito de vingança. Eu já vi pessoas dizer, espíritas, não, a gente tem que ser grosso, violento, porque Jesus expulsou os verdilhões do templo com o chicote. Meu Deus do céu, quem é que pode imaginar um poço de verdura, o amor encarnado com um chicote na mão? Então a gente precisa conhecer um pouco mais Jesus. Espíritos bondosos dizem, cuidado, muitos têm se enganado. A pena de talião é a justiça de Deus. De Deus, não a nossa. É Deus que a aplica e não nós. Todos os que sofrem estão assim sendo punidos naquilo que pecou, ou seja, naquele ponto que ele violou a lei de Deus, nessa existência ou em outra.
mas estão sendo punidos pela presença dos pensamentos e sentimentos de baixa vibração, que na presença da lei de Deus, em nossa consciência, nos cobram reajuste. E isso já é um motivo de aflição. Aquele que foi causa do sofrimento para seu semelhante vai achar-se numa condição em que vai sofrer tudo o que tenha feito o outro sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas Jesus disse também: perdoai os vossos inimigos. E ensinou a pedir que Deus vos perdoe as ofensas, como houvermos perdoados também, como está lá na oração que ele nos ensinou no Pai Nosso. Isto é, na mesma proporção que nós estivermos perdoando, né? Ou seja, a lei pode sofrer atenuantes e agravantes. O rigor de tal pena pode ser suavizada por uma outra lei, que se tornou conhecida ao próprio Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. O que significa que muitas pessoas podem alterar, sim, o mapa da sua vida, né? Amando, ajudando, fazendo bem, né? Uma ideia que Divaldo Franco resumiu numa frase conhecida: o bem que fazemos anula o mal que nós fizemos. Então não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Se perdoe se pecou, mas o auto perdão deve vir acompanhado de uma resposta de agradecimento a Deus pela oportunidade de reparar. E como resposta a esta gratidão, ter daqui em diante uma vida regrada na disciplina, no cumprimento das suas próprias obrigações. Basta isso, cumprir suas obrigações. Deus não exige mais nada. Se é um pai, veja as obrigações de pai. Se é uma mãe, veja as obrigações de mãe. Se é um filho, se é um cunhado, um irmão, um amigo, né? Então André Luiz, ele chega como um suicida indireto, pelos excessos alimentares e pelo excesso de bebida, que leva ele a passar 8 anos em penúria nas regiões de dor e sofrimento na pátria espiritual. Regiões onde a caridade ainda não chegou para todos. Já a mãe de André Luiz, vejam como são. Já a mãe de André Luiz, né, esposa amorosa, dedicada, ela será, após o desencarne, conduzida para regiões superiores. Ela é uma bem-aventurada, regiões de alta estirpe, onde só o bem reina. André colhe nesses 8 anos a sua indiferença para com as orientações de Jesus, né? Quais são as orientações de Jesus? Viver no mundo sem se deixar se aprisionar pelo mundo, né? Evangelizar a matéria, ter o hábito da oração, estar diariamente agradecendo ao Pai. Então, André Luiz não tinha o hábito de fazer uma prece para ninguém. Não era um homem mau, mas não era um homem grato. Então, na hora que ele está em sofrimento, a quem ele vai pedir socorro? Se ele nunca tinha alguém na sua vida normal, natural, encarnado para pedir socorro. Então, após a recuperação de André Luiz, que ele se rendeu com muito sacrifício. Então, quem não assistiu o filme, assista Nosso Lar. Maravilhoso. Então ele começa a trabalhar, se torna um cidadão da colônia Nosso Lar, né? E em uma das visitas da sua mãe, ele pergunta: mãe, e o papai? Mãe, e o papai? Se ainda estivéssemos sobre a avaliação religiosa do passado, nós diríamos: ele está no inferno, não tem perdão o que ele fez. Exatamente como pensam os que ainda não conquistaram o amor incondicional, né? E acha que Deus é tão implacável quanto ele, né? O homem é engraçado, né? É impressionante o homem, para não dizer cruel, né? Quando alguém que não é do seu ciclo de amizade, do seu ciclo familiar, comete um crime, ele usa os rigores da lei. Mas quando se trata de alguém da sua intimidade, aí a atitude é outra. Haroldo Dutra, aquele palestrante mineiro maravilhoso, né, que eu acompanho, ele contou um caso interessante que se enquadra perfeitamente para consolidar esse entendimento. Ele disse que certa feita, lá no tribunal, que ele é juiz, né, da sua comarca, ele presenciou uma conversa no viva voz de um colega dele de trabalho sobre um jovem
que tinha acabado de atropelar uma mulher embriagado e tinha tirado a vida dela. E ele começou a orientar os policiais, né? Não deixa ele fugir, algema logo, leva ele para uma cadeia que eu vou lá, porque eu vou tomar conta de tudo isso, né? Então, não deixa, porque senão vem alguém aí maior do que as autoridades e vai querer liberar ele. Quando ele começa a orientar as autoridades com os rigores da lei, né, que levasse o rapaz imediatamente para a prisão, eles lhe disseram: doutor, o rapaz é seu filho. Nessa hora, Haroldo diz que ele ficou pálido, branco, estremecido, e diz: não, peraí, eu estou indo para aí. Eu vou para aí porque tem umas situações que vocês não conhecem, ele está passando por um problema de separação, está meio perturbado, né? Então, veja você, aquele homem rígido, inflexível, agora ele pensa em perdão. Agora ele está sendo tolerante. Então, voltando para André Luiz, quando ele diz: mãe, cadê o papai? E ela diz: meu filho, desde que seu pai chegou à pátria espiritual, após o desencarne, eu o acompanho de perto. Não só a ele, como também as nossas duas irmãs. André Luiz não entende porque ela chamou as duas jovens amantes, né, de irmãs. Elas tinham sido amantes de seu pai, tinham levado o pai dele para o sofrimento. Elas eram também responsáveis pelo sofrimento dele. Mas ele respeita sua mãe, escuta, e até porque ela se encontra numa condição bem mais elevada moralmente do que ele, que não lhe permite discordar. Ele só se preocupa quando ela diz: André, eu estou me preparando para reencarnar e receberei seu pai como meu marido e nossas duas irmãs como minhas filhas. E alguém pode dizer: que mulher maluca, meu Deus do céu, ela está no paraíso, num lugar maravilhoso que todos nós aqui estamos querendo ir. Mas vai escolher duas filhas, dois espíritos perturbados, desequilibrados para vir como filha. Não se iludam. Esta é a condição da maioria dos nossos lares. Famílias formadas por amantes, rivais, inimigos do passado, espíritos endividados uns com os outros, que precisam se perdoar, serem mais tolerantes uns para com os outros. Se não somos perfeitos, por que esperar do outro perfeição? Chico Xavier, um poço de bondade, dizia: não exija do teu próximo aquilo que tu ainda não consegues praticar. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e sempre haverá alguém que vai usar de misericórdia para conosco, né? Para aqueles que estão mais próximos a nós. E nesse caso, para ajudar a esse espírito e a essas duas jovens, a mãe de André Luiz se coloca em sacrifício. Ela vem colocar o amor aonde o amor precisa estar, porque Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Ela nem precisava mais reencarnar. Já estava quite perante as leis de Deus, a lei de amor. Mas como dizer a alguém que ama para não se sacrificar? Por acaso alguém duvida que Jesus não sabia que iria se imolar na cruz? E pior, pelo crime de amar muito a humanidade. Ele sabia de tudo isso. Alguém duvida que Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, não sabia que seu único filho iria ser tratado como um marginal, crucificado entre dois ladrões, torturado até a morte? Porque quem ama não pensa, simplesmente diz ao Pai: Senhor, que seja feita a tua vontade. Então são situações que todos nós iremos vivenciar para transformar nossas afeições em amor incondicional, em amor puro. Então quando alguém maltrata, né, que diz amar, Emmanuel diz que isso aconteceu porque o amor estava doente. Então, para aqueles que esperam que o pai de André Luiz fique em regiões de sofrimento, tipo o inferno ou no umbral, porque tem espírita que pinta o umbral, olhe, presta atenção, pior do que o inferno de Dante. O umbral é qualquer mente que estiver perturbada, encarnada ou desencarnada. Não precisa desencarnar para ir para regiões de sofrimento, não.
pode estar na carne agora mesmo, pensando em suicida, pensando em trair um amigo, pensando em dar proveito numa negociação, né? Pensando em tudo que seja egoísta, que seja em benefício próprio e não em benefício coletivo. Essa mente já está numa região de sofrimento. Então, com espíritos malvados, chicoteando, blasfemando impropérios, né, pela eternidade, nesses locais só existe para mentes doentes. Saiba que o Deus de amor que Jesus nos apresentou não vai permitir isso. Mesmo os suicidas são todos eles acolhidos em seu coração, merecem um recomeço. Toda aquela perturbação que eles estão sentindo do mal que eles fizeram a ele mesmo está apenas na cabeça deles. Eles estão em um hospital, em uma colônia, em uma clínica de tratamento, mas a mente está perturbada. No entendimento sobre a reencarnação, onde a misericórdia divina atua de maneira implacável. Então, nessa hora, não adianta chorar. Cada um está colhendo o que plantou. Então, como será o lar do pai de André Luiz? Vocês imaginam, mais ou menos, como é que vai ser o lar da mãe de André Luiz, este homem que ainda está passando por aflições, e essas duas jovens desequilibradas? A gente pode até imaginar, né? Vai ser aquele lá onde tem uma mãe super amorosa com todos, um pai extremamente rigoroso consigo mesmo, exigente consigo mesmo, né? Se policiando o tempo todo, com duas filhas lindas, dando para elas tudo para que não falte nada, mas viverá com o coração sempre em aflição. Ele não sabe o motivo, mas tudo preocupa, tudo que elas querem fazer preocupa a eles, né? Mas quando chegar a adolescência dela, aí é que vai começar o sofrimento dele, porque ele vai ter que entregar aqueles dois amores da sua vida para um terceiro coração, né? Quando elas apresentarem para ele o pretendente. Quem não já viu pais aqui e mães na hora do casamento do filho ou da filha se derramar de choro? É porque está entregando o amor para outro, são amores de outras vidas. Mas isso é preciso para que cresça o amor incondicional. Ninguém é de ninguém. Ninguém é obrigado a viver com uma pessoa sofrendo, apanhando e sendo perseguida o dia todo. Deus não quer isso, não. Quem está vivendo assim é porque quer. Não, encarnei, é karma, meu casamento é kármico, não. Se você não está conseguindo amar sua situação, pense direitinho, reflita, porque não está sendo bom para você e nem para ninguém. Agora, se quer evoluir mais rápido, ame. Se quer evoluir mais rápido, ame. Foi isso que Joana de Cusa, quando buscou Jesus, aflita porque o marido dela não entendia o seu comportamento de cristã, e Jesus, ela faz o desabafo e Jesus apenas diz para ela: Joana, lembre-se das suas obrigações de esposa. Ame seu marido. Só que dito por Jesus é diferente, né, do que dito assim por Júlio, né? E ela fez exatamente isso, viveu em paz, ela amou tanto o marido do jeito que ele era, ela não ia mudar ele, não. Amou do jeito que ele era, cego, surdo, aleijado, paralítico. Agora, ele respeitava ela, ele só não era presente no lar, né? Ele sabia que ela tinha outras mulheres do lado de fora, dormia noitadas fora nas festas romanas, mas ela amou tanto que conseguiu uma coisa que ela não conseguia antes: engravidar. E qual é o futuro de Joana? O futuro de Joana, depois que o marido morre, e ela vai trabalhar tomando conta de filhos de outras viúvas, para poder ter o pão de cada dia, é numa perseguição aos cristãos ser queimada viva na fogueira. Ela e o filho foram queimados vivos na fogueira. E hoje se apresentam para nós, aí a gente diz: coitada, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Já fica com raiva do carrasco. Já fica com raiva de quem condenou ela à morte da fogueira. Era da lei, não era só maldade, não. Hoje nós temos Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco.
Joana de Cusa e o seu filho. Olha aí o quanto eles evoluíram por tanto amar. Então são situações que o espírito experimentará, né? E de transformação, transformando essas emoções em puro amor, amor incondicional, porque Deus é amor, dito por João. A doutrina dos Espíritos, fundamentada no Evangelho de Jesus, nos ensina que com Deus a justiça anda lado a lado com a misericórdia. Certa feita, Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, foi visitar um presídio com alguns espíritas. Chegando lá, né, alguns curiosos, né, médios também sensitivos, disse Chico, aqui dentro deve estar cheio de obsessores, né? Chico disse, não, meu filho, aqui está cheio de mães. Os obsessores já fizeram o que eles queriam fazer. Então, para os que acreditam em céu e inferno, não se surpreendam. Não se surpreendam. Lá também está repleto de mães, de pais, de filhos e de irmãos, tentando resgatar seus entes queridos. Então, junto aos que sofrem e que ainda moram em seus corações, eles ficam orando à espera de que haja um despertar de seu ente querido, que aceite o auxílio, que sejam conduzidos para os hospitais espirituais, onde recebam as bênçãos da esperança de um novo recomeço. Já o sofrimento que acompanha todo aquele que infringiu a lei de Deus, que está esculpido em suas próprias consciências, só será eliminado através do arrependimento e da reparação. Vão ser recolhidos, mas precisam se arrepender. Graças a Deus que temos o esquecimento do passado. Caso contrário, seria praticamente impossível perdoar e se perdoar. Trabalho que não falta na espiritualidade, mesmo para os que estão encarnados. Podem, se assim desejarem, quando o corpo estiver em desdobramento, descansando, nós saímos do corpo durante a noite. Esse é o papel do sono, reparar as energias do corpo físico. E ao sair do corpo, nós vamos nos encontrar com amigos para estudar, trabalhar, né? Além de receber orientações para a solução de problemas que estamos enfrentando aqui no dia a dia. Então vamos voltar com aquela ideia maravilhosa. Puxa, descobri a solução. Descobriu nada, lhe disseram lá em cima, você agora só se lembrou. Então quanto mais amoroso, mais trabalho. Encarnado ou desencarnado. Conta André Luiz na obra Ação e Reação, que uma senhora distinta, já desencarnada, com a idade avançada, ao ver o espírito de um trabalhador do nosso lar esmurrando um homem, ela estava trabalhando, né? E ela estava trabalhando dentro de uma boate, e o homem estava esmurrando, um espírito esmurrando um homem, porque viu que ele estava traindo sua sobrinha,